Cristo, Senhor, aqui está o teu servo, irmão Jonas, diácono, irmão Jonas. Usa o teu servo, ó Pai, nesta noite, como canal de bênção. Ilumina e inspira o teu servo, que ele possa ser boca do Senhor Jesus nesta noite. Fale aos nossos corações poderosamente, porque todos nós que estamos aqui precisamos ouvir a tua palavra santa. Usa o teu servo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Jonas, pode usar. Estou com o microfone, esse daqui vários já usou, vamos ver. Pai do Senhor para todos os irmãos, esta noite. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui, reunidos na casa de Deus, para louvar o santo nome dEle, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós agradecemos por tudo que foi feito aqui, poderíamos falar amém e sairmos daqui alegres e contentes, por quê? Porque já ouvimos a palavra de Deus, belos hinos, cantamos, oramos, sentimos a presença de Deus, e vamos, irmãos, cumprir aquilo que Deus nos colocar no nosso coração. Sabemos que não somos pessoas que têm muita capacidade para louvar a Deus, mas eu creio que Deus vai nos usar, porque Ele chamou Pedro, que não tinha sabedoria nenhuma, João, Tiago, e salvou muitos servos dEle para louvar o nome dEle e serem cheios do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui na vontade do nosso Deus. Que o Espírito Santo possa nos usar segundo a tua vontade. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 9. Atos 9, de 1 a 8. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Vamos orar com o nosso irmão pastor André. Obrigado, Deus, que até agora podemos sentir a Tua presença, Pai. Amém, Deus. Podemos, oh Deus, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o que nos dá a bênção, Pai. Amém, Deus. Mas agora, nesse momento, nós precisamos aprender mais do Senhor, oh Deus. Amém. Usa o Teu servo, irmão diácono Jonas, oh Pai, na condição da Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito o ilumine poderosamente, Pai. Amém, É que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, logo depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram atônitos, ficaram como que assim espantados, porque Jesus, além de Jesus ter falado com eles que eles iam, que ele ia morrer, mas os discípulos não concordavam com aquilo, né? Alguns entendiam, outros não. Então, nós vemos que depois da morte de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou
mandar o Espírito Santo para que revista vocês. Então, irmãos, nós vemos que ali os discípulos ficaram ali louvando na igreja, buscando a presença de Deus, e ali eles cantavam, eles oravam todos os dias, até que no dia de Pentecoste, Deus mandou o Espírito Santo para que enchesse eles do poder de Deus. E agora, irmãos, ali eles começaram a falar línguas estranhas, começaram a profetizar, começaram a fazer prodígios e milagres por todos os lados, e a mão de Deus era com eles, porque agora eles não estavam sozinhos, eles estavam com o Espírito Santo nos seus corações, ajudando para que eles pudessem desenvolver um evangelho santo, um evangelho puro, um evangelho poderoso, um evangelho que cura, que faz as pessoas se levantar do pó e da cinza, que cura os aleijados, cura os paralíticos, cura os enfermos e todo tipo de pessoas. Deus cura através do seu Espírito Santo, da unção do Espírito que há na vida dos irmãos. Então, meus irmãos, logo em seguida Deus levantou ali um diácono chamado Estevão, e ele, cheio do poder do Espírito Santo, ele começou a falar ali e desenvolver um ministério excelente com as viúvas, com as pessoas carentes, com aquelas pessoas que precisavam, e Deus começou a usar ele grandemente, e ele ali, cheio do poder, ele fazia grandes prodígios e milagres, e assim o povo ia se juntando cada vez mais, porque via ali o poder de Deus na vida das pessoas. E eu estava olhando aqui, quero dizer que a irmã Delva, falar para a irmã Delva que ela não tem câncer. O câncer é da outra parte, não é de nós, do nosso corpo. Mas se porventura ele vier ao nosso corpo, nós vamos orar para que ele afugenta de nós, para a honra e glória do nome dele. Assim como Satanás às vezes queira nos atentar, nós repreendemos ele e ele sai pelo poder do sangue de Jesus. Pouco tempo eu falei aqui daqueles irmãos, dos discípulos de Jesus, que tentaram expulsar um demônio, e eles tentaram e não puderam. Então aquele homem levou aquela pessoa a Jesus, aquele senhor levou o seu filho a Jesus, e Jesus ali impôs as mãos e orou, e o demônio saiu. E o discípulo de Jesus perguntou depois: Senhor, por que nós não podemos expulsar? Jesus falou: essa casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. São 7 demônios uma casta, meus irmãos, a legião são 6.000 demônios, então é difícil, né? Qualquer pessoa que expulsa um demônio tem que estar preparado, quem está buscando a Deus tem que estar em jejum e oração. Jesus falou: só essa casta só se expulsa com jejum e oração. Então é necessário, irmãos, nós fazemos também isso na nossa igreja, nós buscamos a Deus, nós jejuamos, nós oramos, passamos vigília, para que Deus possa nos usar. Então nós vemos ali Estevão agora, aquele homem cheio do poder de Deus, e ele ia discutir com aqueles irmãos que estavam na sinagoga ali. Os irmãos, aqueles homens vinham a ele, aqueles religiosos daquele tempo, aqueles mesmos que mataram Jesus, eles vinham discutir com Estevão a respeito da lei, e eles não podiam subsistir à sabedoria que existia naquele servo de Deus, porque ele era mais sábio do que todos aqueles homens que estavam ali na sinagoga. Então nós vemos agora, meus irmãos, eles arrumaram, vendo a sabedoria de Estevão, que era superior a deles, eles procuraram arrumar pessoas que pudessem fazer com que pregassem mentiras, para que Estevão fosse morto e apedrejado. Então eles arrumaram homens e falaram para que aqueles homens testemunhassem contra Estevão no sinédrio, para que Estevão fosse morto. Mas nós vemos que ali, meus irmãos, Estevão ali, ele pregando, fazendo um discurso, pregando a palavra de Deus, ele começou a contar a história do povo de Deus, desde Abraão, contando ao povo que estava reunido ali sobre aquilo que Deus tinha feito através dos tempos, e que Deus tinha chamado Abraão, e ele veio, passou por José, passou por Moisés, e chegou até lá no final, em Isaías. Então, contando a história do povo de Deus. Então, passou por Salomão também, contando a história de Salomão. Então, nós vemos ali, aqueles homens olharam e ficaram perplexos, mas eles eram homens terríveis, que não criam na palavra do Senhor, que não creram na morte de Jesus para serem salvos. Eles não queriam, taparam os ouvidos e se arremeteram contra Estevão, não queria nem escutar o que Estevão disse.
E Estevão ali, ele começou falando: vossos pais mataram nossos profetas, e vocês agora mataram o santo que foi anunciado pelos profetas, que vocês são culpados da morte deles. Aqui no capítulo 7, verso 51, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre revestidos ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais, a qual dos profetas não mataram, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual também vós fostes traidores e homicidas. Quando Estevão falou isso, irmãos, o que aconteceu? Aqueles homens se arremeteram sobre Estevão, tiraram a sua roupa e apedrejaram ele. E Estevão botou os joelhos no chão e falou que viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai esperando ele. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui nesse mundo não basta, nós queremos viver nesse mundo e agradar esse mundo, não basta nós queremos aqui gostar desse mundo, mas basta nós gostar do nosso Senhor e Salvador, porque é Ele que tem preparado para nós a glória dele, tem preparado para nós o poder, tem preparado cidades maravilhosas, ruas de ouro e cristal, para nós um dia estarmos com Ele ali. Agora, meus irmãos, nós vemos um texto, e ali apedrejaram a Estevão, e ele adormeceu. E agora nós vemos, levanta ali um cidadão, chamado Saulo, criado aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio, e aquele homem ali, ele se levanta contra os cristãos, com grande ira, e ele já tinha permitido na morte de Estevão, e diz a palavra de Deus, que Estevão, quando foi apedrejado, aqueles homens tiraram a sua roupa, e depositaram aos pés de Saulo, e Saulo ali consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali, ele era o causador daquela morte, e agora ele chega perante os sacerdotes da sinagoga, e pede, sumo sacerdote, pede carta para que ele fosse perseguir os cristãos na Síria, ali no caminho de Damasco. Mas nós vemos aqui, como nós lemos aqui, ele fala assim: respirando ainda em ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele, meus irmãos, no caminho de Damasco, o verso 3 aqui diz que houve um resplendor do céu, caiu sobre ele, e ele caiu no chão. E nós vemos aqui também no verso 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus fala assim: duro é para ti recalcitrar, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo ficou ali, cego, caído por terra, ficou cego naquele momento e não via mais nada. E aquelas pessoas que estavam com ele, vendo aquilo, viram o clarão, mas não ouviram a voz que falava, E não viram o que aconteceu no momento com Saulo, porque eles estavam perplexos e eles ficaram atônitos também. E nós vemos aqui, e ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, cada um de vocês aí é um aguilhão, cada um de vocês representa um aguilhão de Deus aqui na terra. É preciso que nós tomamos força na nossa vida, e nós procuramos a lutar, nós procuramos a desenvolver, lendo a Bíblia, sempre louvando a Deus, cantando, para que Deus possa nos revestir do poder dEle, para que a igreja seja cheia do poder. Então, um aguilhão, meus irmãos, é uma ponta de ferro que fura, usava muito antigamente para furar o boi, para que o boi andasse na linha. E eu mesmo já usei isso no meu tempo de roça, aí, quando a gente arava a terra e o boi andava fora da linha, a gente encostava o aguilhão nele e ele pulava logo para o lugar. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós representamos, Jesus aqui na terra, nós somos aguilhões. É necessário que nós possamos botar a nossa vida em ordem com Deus, para que Deus possa nos usar, para que Ele possa manifestar o poder dEle através da nossa vida para as outras pessoas que nos veem. Então, irmãos, nós vemos aqui agora
havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e ele disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. E naquele momento Saulo também, Jesus revelou a ele quando ele estava orando também, que Judas ia que Ananias ia chegar ali e ia orar por ele, e ele ia recuperar as vistas. E naquele momento, irmãos, que Deus falou com Ananias falou assim: Senhor, há quanto tempo eu tenho ouvido que esse homem tem perseguido os seus santos, Senhor, como eu vou fazer isso? E Deus falou com Ananias: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha escolhido Saulo desde a sua infância, mas agora nós vemos o Saulo virou perseguidor dos cristãos. E acontece, esses dias atrás eu estava escutando uma história de um homem cristão, um homem crente, e o pai dele era pastor lá na Rússia, e depois aquele homem passou a ser um inimigo do povo de Deus. Como é que pode acontecer uma coisa disso, né, meus irmãos? Mas realmente nós vemos quando ali Saulo foi derrubado por terra, ele sentiu o peso da mão do Senhor. E todo homem que se rebelar contra Deus, ele vai sentir o peso da mão do Senhor. Nós estamos vendo aí no Brasil essas pessoas que falam tanta coisa contra os servos de Deus, contra o povo de Deus, não é isso? E no carnaval eles zombaram do Senhor, não é? Arrastaram, botaram uma pessoa lá representando o diabo, arrastando o nosso Jesus pelo asfalto dali do Rio de Janeiro. Então nós vemos, irmãos, isso é um peso muito grande na vida dessas pessoas, e todo aquele que faz isso com Deus, acusando a Jesus, o nosso Salvador, eles vão pagar um preço muito caro. Agora nós vemos aqui, meus irmãos, Ananias chega lá e diz assim. Não, Deus agora disse a Ananias, ele disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então nós vemos aí, meus irmãos, que agora Saulo é preparado, aquele perseguidor do evangelho, ele é preparado para levar o evangelho, né, aos reis, aos gentios que não eram judeus, ao povo que não era judeu, e também aos reis de Israel, e todos eles ali, eles puderam conhecer. Muitas vezes quiseram matar Paulo, mas Deus não permitiu que eles matassem, até que Paulo levasse o evangelho a todos eles, tanto os reis como os gentios, que Paulo foi o apóstolo aos gentios. Então, assim, a palavra de Deus ia crescendo e o povo se multiplicando. Uma coisa, meus irmãos, eu vou dizer para vocês: quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele aumenta. O socialismo, o comunismo ateu, materialista, eles inventaram um modo de segurar o crescimento do povo de Deus. Sabe como? Ensinando as crianças nas escolas ideologia de gêneros e outras coisas mais, para que as crianças aprendessem. Então, hoje em dia, você vai conversar com um jovem, se ele for lá da Europa, ele não vai entender o que você está falando, porque ele foi doutrinado de outra maneira. E aqui no Brasil também, irmãos, se Deus não tivesse levantado esse governo que está aí, as coisas estavam muito piores para nós, para o povo de Deus, porque as escolas estavam ensinando coisas terríveis. Então, a criança deve ser ensinada desde nova o caminho do Senhor, para que ele aprenda desde novo e não venha esquecer. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desviará desse caminho, e é o caminho de Jesus. E nós, irmãos, muitas das vezes, nós criamos nossos filhos e nós deixamos as coisas acontecer, a corda correr bamba, e eles se desviam para o mal. Mas nós temos que corrigir nossos filhos com severidade e ensinar: o caminho é esse, o caminho é aquele. Às vezes eles não gostam, acham difícil, mas nós temos que fazer isso. E graças a Deus que eu tenho 3 filhos e todos eles estão dentro da casa do Senhor. E conhecemos várias pessoas, vários cristãos que não puderam, que criaram seus filhos se desviaram para o mundo e não querem nada com Deus. Então, meus irmãos, nós temos que lutar. Às vezes temos que ser rígidos
e temos que ser prudentes para o ensino dos nossos filhos e amá-los. Quando estão na cama, dormindo, chega, bota as mãos, fala: Senhor, meus filhos são teus, abençoa, não deixe que nunca desvie da tua palavra. Eu fazia isso. Então os irmãos que ainda não fizeram, os irmãos novos que têm filhos, faça isso. Ana entregou seu filho para Deus, ela não tinha filho, conforme a irmã disse aqui, quinta-feira, Ana não tinha filho, mas ela falou: Senhor, ela sofria muito com a sua companheira, né, que debochava, né, zombava dela porque ela não tinha filho, que antigamente a mulher que não tinha filho, ela era desprezada, mas Ana foi ao Senhor e orou a Deus com fé. Ela foi lá, fizeram o sacrifício dela, depois ela foi para o templo e fez o pedido a Deus, e Deus ouviu o seu pedido. Deus abençoou ela, e ela teve um filho, e depois disso, meus irmãos, ela teve mais filhos. Me parece que 7 filhos Ana teve, porque Deus deu um e Deus deu mais. Assim é conosco. Deus, quando nos dá uma bênção, Ele dá outras atrás daquela, e a irmã Delva vai receber a bênção dela. Os irmãos todos que vieram aqui na frente vão receber a bênção de vocês, porque o Espírito Santo, Ele está sobre nós, com os braços abertos para nos abençoar. O Espírito Santo, Jesus está de braços abertos para nos abençoar, porque Ele mandou o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser cheios dEle, e assim nós pudéssemos fazer a obra do Senhor aqui na terra. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós vemos, irmãos, agora o perseguidor, o homem que matava cristãos, o homem que prendia cristãos, mulheres e homens, agora ele é cheio do Espírito Santo. É assim que Deus faz, meus irmãos. E nós lembramos lá de 1 Coríntios 1, capítulo 2, quando ali, esse mesmo Paulo falando, né, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer, o apóstolo Paulo era um homem louco, e Deus escolheu ele para confundir aquelas que são, as coisas que são, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir também as coisas grandes e poderosas, e às vezes o mundo não entende isso. Quando se fala que a pessoa é crente, em certos lugares as pessoas até discriminadas, zombadas, mas quando a pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, elas ficam envergonhadas. Não é assim que acontece? Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na medula, nas juntas do corpo, ela penetra porque Deus conhece os corações, conhece todo o ser humano, porque foi Ele que fez. Nós vemos aqui, irmãos, Deus chamou Pedro, homem bravo, violento. Deus chamou André, João, pescadores de peixe, e transformou esses homens em pescadores de almas. Deus chamou homens que aravam a terra. Deus chamou homens que plantavam sicômoro. Deus chamou homens que malhavam o trigo para fazer uma certa obra, como o Gideão, e Deus preparou esses homens e ungiu com poder para que esses homens pudessem engrandecer o nome do Senhor. E nós, meus irmãos, o que nós estamos esperando? O que nós podemos esperar? Deus chamou-nos para dar testemunho. Para dar testemunho. Quando nós oramos todos os momentos, lemos a Bíblia todos os dias, meditamos nela, oramos buscando o Espírito Santo, quando testemunhamos ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, e falamos palavras torpes, se santificamos, nós precisamos ser mudados, meus irmãos, cada dia. Às vezes nós não oramos, às vezes nós não lemos a Bíblia, às vezes nós não buscamos o Espírito Santo, às vezes nós não testemunhamos e não falamos palavras torpes. É preciso santificação, é preciso que Deus venha falar o nosso coração, para que nós possamos tomar atitudes na nossa vida.
e santificarmos. O crente que fala palavrões, palavras torpes, ele não tem condição de chegar aqui na frente e explanar a palavra de Deus. O crente que vive uma vida lá no mundo misturada com as pessoas que bebem, que fuma, que pratica atos como é que chama, gente? Esqueci que... atos que a gente não pode nem falar aqui, né, meus irmãos? Que a gente não pode nem falar. Então, quando nós fazemos isso, nós não temos o poder de chegarmos aqui à frente para falar de Jesus, porque o diabo nos acusa e nós ficamos sem a unção do Espírito Santo para falar. E assim nós perdemos aquilo que é mais importante. O que Jesus disse: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, irmãos, nós às vezes perdemos muitas oportunidades quando nós vemos algumas pessoas que não são crentes e nós devemos pregar o evangelho para elas. Todo lugar que eu passo, às vezes eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus com alguém. Anteontem eu estava no posto de gasolina botando gasolina e perguntei ao homem que estava colocando gasolina: você é religioso? Ele falou: sou católico. Aí eu preguei a palavra de Deus para ele, e eu acabei de pregar e falei assim: Deus te abençoe. E ele agradeceu. Então, meus irmãos, nós temos que falar, seja ele católico, seja ele do mundo, entendeu? Nós temos que falar de Jesus com ele, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar. Meus irmãos, desculpa alguma falha, mas Deus completa aquilo que nós falhamos. Que Deus possa estar nos abençoando, e nós, irmãos, possamos ler a Bíblia sempre, se possível todos os dias. Aí tem gente, eu já vi pessoas falarem comigo assim: mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Mas nós temos tempo para ficar 2 horas, 3 horas no telefone, todo dia. Uma chamada a gente recebe, um vídeo nós atendemos, uma mensagem nós atendemos. Então, nós temos tempo para atender o telefone todo momento. Mas para Deus tem gente que fala que não tem tempo para ler a Bíblia. E a Bíblia é a nossa fonte de regra e prática. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu queria chamar a irmã Zeni aqui agora, que nós vamos cantar um hino.